Olá, eu sou a professora Karina. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho 2 licenciaturas, Letras e Pedagogia, 2 especializações, Supervisão, Orientação e Gestão Escolar, sou mestre em Ciências da Linguagem e doutora em Educação. Nesse semestre, eu vou trabalhar com vocês a disciplina Política Educacional. Vamos lá? Bom, o objetivo da disciplina é o seguinte: analisar e compreender a política educacional no contexto histórico brasileiro, com o intuito de desenvolver posicionamento crítico diante da estrutura e organização da educação no Brasil e as influências sociais, políticas e econômicas nacionais e internacionais. Nessa disciplina, nós vamos ouvir algumas palavras que normalmente elas existem no nosso cotidiano, mas nós não dominamos o conceito. É interessante você dominá-los antes de começarmos a nossa disciplina. Vamos lá? Lei. Regra, princípio a ser seguido por todos, tendo em vista a penalidade diante do seu descumprimento. A lei, ela é uma regra maior, e quando ela é estabelecida, ela deve ser cumprida. E normalmente existem penalidades se você não segui-la. Então, lei tem que ser seguida. Diretrizes são orientações, guias que devem ser seguidos em prol de um objetivo. Quando um grupo maior, por exemplo, o governo, determina uma diretriz, ele espera que todos os envolvidos sigam essas diretrizes, sigam essas orientações. E resoluções são normas, pode ser apenas nível estadual e se cumpre a partir de um decreto. Então, se quer uma resolução, essa resolução, ela ditam as normas como devem acontecer as coisas, e é a partir de um decreto, é um decreto que faz essa resolução ser cumprida, ok? Qual é a importância da disciplina política educacional no nosso curso de formação de professores? Por que que nós precisamos? Bom, essa disciplina vai deixar claro para nós quais são os direitos e os deveres dos professores, dos gestores, dos pais dos alunos e do Estado. Estado, como quando a gente pensa em federação, município e Estado. Então, é interessante nós sabermos quais são o dever de cada um e o direito de cada um que é envolvido nesse processo educacional. E nós temos também a organização de programas e currículos. Você, como futuro professor, deve conhecer quais são os programas, quais são os currículos organizados pelo Estado e qual você deve seguir, como você deve segui-lo. Qual o papel do professor e demais envolvidos nesse processo de ensino-aprendizado? Sem falar nas políticas públicas. Nós vamos conhecê-las porque nós precisamos dominá-las para praticar a nossa docência, certo? Mas e aí? Política, Estado e educação. São 3 conceitos que vão permear a nossa disciplina. Então, nós precisamos conhecê-los. Política, origem grega, politikos, condição de participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da cidade, a polis. Lá na Grécia, eles começaram a organizar essa questão de cidade, de polis, e quando eles perceberam que na cidade existiam pessoas e elas precisavam viver de alguma forma em harmonia. Então, se começou a organizar o que pode, o que não pode, como eu devo agir, como eu não devo agir, e a partir disso começaram a tomar decisões. E é a partir dessas decisões que surge o termo política. Quais são as decisões, quais são as posturas melhores ou não para se viver em um grupo? E aí, quando se fala em grupo, quando se fala nessa sociedade, surge a política pública. Ela é exclusiva do governo. A política pública, ela inclui a formulação, a deliberação, a implementação e o monitoramento. Então, quando você pensa em política pública, você pensa nesse movimento do governo, quando ele formula, delibera, implementa, coloca para funcionar
e monitora, observa se está acontecendo. Lembra lá daquele conceito de lei? Existem penalidades caso eu não siga. Então, é esse monitoramento que o governo faz. Política pública é tudo que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões. Essa é uma citação do Azevedo, de 2003. Toda política pública, ela pode ser feita ou deixar de fazer. O que é esse deixar de fazer? Bom, o governo ele poderia implementar uma ação em que colocasse todos na escola, todas as crianças na escola. Se ele faz uma ação, uma política em que ele prevê que todos participem da educação, e isso é uma ação que ele está fazendo. E aí o impacto dessa ação seria a alfabetização 100% da população. Mas, se existe uma política que não consegue envolver todos, não consegue colocar todas as crianças na escola, é uma política que deixa de fazer. É uma política que mostra os impactos da omissão, ok? Então, ele fazendo, ou uma política que deixa de fazer. Uma política que mostra as ações ou as omissões. Tudo isso é política pública. O conceito de Estado. Eu selecionei uma citação, um pensamento, né, do Max Weber. Ele é um dos grandes sociólogos que trabalham essa questão de Estado, de política, e ele fala assim: o Estado é uma instituição social que mantém o monopólio sobre o uso da força. Olha só, é uma instituição social. Ele trabalha com um grupo, com uma comunidade. E sobre a força, presta atenção nessa palavrinha. Nesse sentido, o Estado é definido por sua autoridade para gerar e aplicar poder coletivo. Observe que o poder está em maiúsculo. Como todas as instituições sociais, o Estado é organizado em torno de um conjunto de funções sociais, incluindo manter a lei, a ordem e a estabilidade. Veja, o Estado é uma instituição social. Então, ele trabalha para esse grupo. E qual é a sua função? Através de um poder. Manter a lei, lembra da lei, que é para ser seguida e monitorada. Manter a ordem e a estabilidade. Estável, sempre. Há questões sociais sendo regidas pelo Estado com um poder coletivo, não é um poder de uma pessoa, é um poder social. Esse poder está sobre uma sociedade, ok? Estado e governo é a mesma coisa? Não, não são iguais. O Estado, veja a diferença, é uma instituição social, o que significa que consiste de uma forma ou plano social de realizar várias funções que devem ser desempenhadas. A instituição social é algo que a gente sabe que existe, mas normalmente a gente não vê. E o governo é um conjunto particular de pessoas que, em qualquer dado tempo, ocupam posições de autoridade dentro do Estado. Esse governo é um grupo de pessoas que normalmente nós elegemos, certo? É um grupo de pessoas que você sabe o nome, você sabe o sobrenome, você sabe o que ele faz, o que ele deixa de fazer, entendeu? Então, o governo é esse grupo de pessoas que está por um determinado tempo no Estado. E o Estado é essa instituição social que organiza essa comunidade. Os governos se revezam regularmente, ao passo que o Estado perdura e só pode ser mudado mais lentamente e com certa dificuldade. Por exemplo, a presidência ela muda de 4 em 4 anos, ou quando não acontece um impeachment que interrompe mais cedo. Mas, normalmente, constitucionalmente, esse governo ele é estabelecido por 4 anos. Então, ele vai passar com o tempo. Agora, o Estado não. O Estado é essa instituição,
ela fica, certo? E para mudar, tem que ser algo lento, não é algo simples, certo? É a partir de leis, é a partir de contratos sociais, que com o tempo, lentamente, pode ser mudado. Com isso, nós temos essa noção de políticas de governo e políticas de Estado. Nós entendemos quais as diferenças entre governo e entre Estado. E agora? E as políticas? Então vamos lá. Políticas de governo são ações, planos, programas e ações de impactos que têm a ver com certo grupo que está ocupando esse lugar por um determinado tempo. Então, o governo atual tem essa política para essa comunidade. Por exemplo, lá no período do Fernando Henrique Cardoso, ele estabeleceu o Provão. Lembram do Provão? Do supletivo? Então, ela aconteceu naquele período. Ele foi estabelecido ali. Então, o Provão é uma política de governo. Política de Estado. Conjunto de leis que, independentemente do governo, deverão ser cumpridas. Um exemplo, o Enem. O Enem entra governo, sai governo e ele continua acontecendo. Entenderam? Ele é algo do Estado, dessa nossa instituição social. Então, independente de quem está no comando por aquele período de tempo, a política deve acontecer. Certo? E aí? Vamos para o que nos interessa, qual é o nosso assunto principal? Educação. Capacitação ou formação das novas gerações de acordo com os ideais culturais de cada povo, reunião dos métodos e teorias através das quais algo é ensinado ou aprendido. Esse é um conceito determinado pelo Aurélio, de 2013. Em outras palavras, treinamento para viver em sociedade. Agora, as pessoas vivem em sociedade. Agora não, né? Já há um bom tempo. Ocorreu a Revolução Industrial, as pessoas saíram do campo e foram viver em cidades. Em sistemas educacionais mais simples, esse treinamento pode ser feito informalmente. O que é esse sistema mais simples? Por exemplo, normalmente quando existem ambientes rurais, certo? Algumas pessoas não têm a educação formal em lugares muito distantes, ok? Mais isolados. Por exemplo, algumas aldeias indígenas ainda não têm essa organização de escola, então o conhecimento é passado de pai para filho, certo? Mas, em sistemas mais complexos, como as sociedades industriais, o volume de conhecimentos necessários é tão grande e diversificado que o treinamento formal sistemático torna-se necessário. Então, com essa revolução industrial, com o envolvimento da sociedade capitalista, surgiram vários conhecimentos. Existem vários tipos de mão de obra, existem vários tipos de profissões. Então, as pessoas precisam ser preparadas para essa sociedade. Então, para ter esse conhecimento tão diversificado em tantas áreas, é necessário um treinamento formal. É necessário algo sistemático. E essa sistematização a gente encontra na educação escolar. Certo? Então, nós vamos juntar os nossos conceitos e vamos chegar à nossa disciplina, política educacional. Antes, eu quero deixar com vocês essa citação, essa explicação que o Vieira nos dá. É muito importante, principalmente quando estivermos desenvolvendo as nossas leituras e realizando as nossas atividades. Prestem atenção. Política educacional, com iniciais maiúsculas, é uma ciência política que reflete sobre as políticas educacionais. Observem ali que eu escrevi políticas educacionais com letras maiúsculas, as iniciais. Então, ela é a ciência política, certo? É a disciplina, é o que é a grande área que nós vamos desenvolver pesquisas, nós vamos desenvolver leituras sobre questões das políticas educacionais. Que aí vem política educacional
com iniciais minúsculas. Observe lá. É uma dimensão da política educacional. Pode estar no plural, políticas educacionais, por ter caráter múltiplo, alternativas. O que é isso então, professora? Política educacional é uma grande área, que aqui dentro existem várias políticas educacionais, ok? Então, por exemplo, olha só, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que a gente ouve tanto por aí, ela é uma política educacional que compõe a política educacional do Brasil. Entenderam? O grande guarda-chuva é uma política educacional com letras maiúsculas. E aí, cada ramozinho, cada linhazinha é uma política educacional de letra minúscula, certo? São as políticas educacionais que formam a política educacional do Brasil, ok? O nosso ordenamento jurídico. Se nós vamos falar de política, nós precisamos de leis, nós precisamos de orientações, de diretrizes, e aí são as principais que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, que é a principal, primeira de todas, Constituição Federal, ok? Depois da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É ela que rege toda a educação do Brasil. Depois dela, nós temos o Plano Nacional de Educação. Esse plano, ele chega para complementar a Lei de Diretrizes e Bases. E a partir do Plano Nacional, nós tínhamos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Mas, com o passar do tempo, ele foi transformado em Fundeb. Por quê? Antes, esse fundo de manutenção, ele só era direcionado ao ensino fundamental. Mas aí, com os estudos, com as pesquisas, com os debates, ampliaram esse fundo de manutenção. E aí ele agora engloba toda a educação básica, que é da educação infantil, fundamental e ensino médio, certo? Além dessas normativas, nós vamos também estudar sobre a política curricular nacional. O que nós temos hoje no Brasil que fala sobre currículo? O que trabalhar, como trabalhar, por que trabalhar? Então, nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, que saíram do palco e agora entrou a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC ela está dividida em dois documentos, a Educação Infantil e Ensino Fundamental, e depois publicada a BNCC do Ensino Médio. Nessas BNCCs, nós temos todas as disciplinas, tudo o que é para ser estudado em cada disciplina. É um currículo comum nacional. E, para finalizar, a Base Nacional Curricular, Formação de Professores. É a resolução que rege a sua formação como futuro professor. Ok? A educação como ato político. Eu trouxe agora uma citação para nós encerrarmos do Paulo Freire. Veja o que ele fala. Minha presença de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença, não posso ser uma omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar, de comparar, de avaliar, de decidir, de optar, de romper. É impossível pensarmos em educação sem pensarmos em política. Tudo é política. Quando eu resolvo ser professor, é uma política. O que eu resolvo, em que ensinar, o que eu quero ensinar para os meus alunos, é uma política. Como eu quero ensinar aos meus alunos, é uma política. Então, é simplesmente indissociável. Política e educação.
Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que é a nossa disciplina, o que nós faremos nesse semestre e daqui a pouquinho nos veremos nas nossas aulas, ok? Até mais!